Pessoal, aconteceu o impossível. Cláudio Castro acabou de receber 20 fuzis de alta precisão dos Estados Unidos para o BOPE do Rio de Janeiro. E tem detalhe, Alexandre de Moraes tentou barrar essa operação, mas Donald Trump ignorou e entregou mesmo assim. Fica até o final porque essa história tem muita coisa por trás. Vamos aos fatos. Segundo informações confirmadas pela Reuters, agência internacional de notícias, os Estados Unidos acabaram de entregar 20 fuzis de precisão para o BOPE do Rio de Janeiro. Não são fuzis comuns, gente. Estamos falando de armamento de elite usado pelas Forças Especiais Americanas. São fuzis sniper de longo alcance, com mira telescópica de última geração, tecnologia de visão noturna, capacidade de acertar alvos a mais de 1 quilômetro de distância. Esse é o tipo de equipamento que os Navy SEALs usam, que as Forças Especiais Americanas usam em operações antiterrorismo. E agora está nas mãos do BOPE do Rio de Janeiro. Além dos fuzis, vieram também munição especial de alta performance, equipamentos de comunicação criptografada, coletes balísticos de nível máximo de proteção, óculos de visão noturna de última geração, drones táticos para reconhecimento. É um arsenal completo que vai transformar a capacidade operacional do BOPE. E isso é apenas o começo de uma parceria militar entre o governo do Rio e os Estados Unidos. Mas aqui vem a parte mais interessante e polêmica dessa história. Alexandre de Moraes tentou impedir essa entrega. Segundo fontes do STF e do governo do Rio, quando Moraes soube que Castro havia fechado o acordo com os americanos para receber armamento, ele entrou em desespero. Por quê? Porque Moraes sabe que esse armamento vai ser usado contra o Comando Vermelho. Então Moraes tentou usar seus poderes no STF para barrar a operação. Ele teria contatado o Itamaraty exigindo que o governo federal bloqueasse a entrada dos fuzis no país. Argumentou que isso seria violação de protocolos de importação de armamento, que seria necessário autorização do governo federal, que governos estaduais não podem fazer acordos militares com potências estrangeiras. Moraes tentou todas as justificativas jurídicas possíveis. Ele até ameaçou abrir inquérito contra Cláudio Castro por crime contra a soberania nacional. Mas não funcionou. Por quê? Porque Trump ignorou completamente as objeções de Moraes. O presidente americano deixou claro: eu faço acordo com quem eu quiser. Se o governador do Rio pediu ajuda para combater o terrorismo, eu vou ajudar. E os fuzis foram entregues mesmo assim. E Moraes ficou impotente. Pela primeira vez ele tentou barrar algo e não conseguiu. Porque ele não tem poder sobre os Estados Unidos. Ele não pode censurar Trump, ele não pode mandar prender americanos. E isso deixou Moraes furioso. Mas por que Donald Trump está ajudando especificamente Cláudio Castro? Existem 3 razões estratégicas principais. Razão 1. Trump quer enfraquecer o governo Lula. Ao fazer acordo direto com um governador de oposição, Trump mostra que não precisa do governo federal. Isso humilha Lula internacionalmente, mostra que ele não tem controle sobre o próprio país. Razão 2. Trump quer combater o crime organizado da forma dele. Ele está cansado de governos de esquerda que fazem vista grossa para o narcotráfico. Então ele vai direto na fonte, arma quem está realmente combatendo na ponta. Se o governo federal não age, ele arma o governo estadual. Razão 3. Trump tem interesse pessoal em destruir Moraes. Os dois são inimigos declarados desde que Moraes sancionou apoiadores de Trump no Brasil. Então Trump usa qualquer oportunidade para enfraquecer Moraes. E armar o BOPE do Rio é uma forma de dizer: você tentou me barrar, mas eu sou o comandante do Exército dos Estados Unidos. Eu vou fazer do meu jeito. E tem mais. Trump está criando um precedente. Se deu certo no Rio com Castro, ele pode fazer o mesmo em São Paulo com Tarcísio.
pode armar governadores de oposição em vários estados. Criar uma rede de governadores armados e treinados pelos americanos. É uma estratégia geopolítica de longo prazo. Agora vamos falar do impacto prático desses 20 fuzis no combate ao Comando Vermelho. Pode parecer pouco, né? Só 20 fuzis? Mas não é bem assim. Esses fuzis são de precisão cirúrgica. Eles permitem que o BOP faça operações totalmente diferentes do que fazia antes. Antes, o BOP entrava nas favelas com força bruta, tiroteio, confronto direto, muitas baixas. Agora, com fuzis de precisão, eles podem fazer operações sniper, identificar o alvo de longe, neutralizar apenas a liderança do tráfico, sem confronto generalizado. Isso reduz drasticamente as baixas civis, reduz o risco para os próprios policiais e é muito mais efetivo em eliminar as lideranças do CV. Imagina a cena. Traficante líder do CV está numa laje comandando a boca de fumo. Um sniper do BOP a 800 metros de distância com um fuzil americano de última geração. Neutraliza o alvo com um tiro certeiro. Sem tiroteio, sem confronto, sem vítimas inocentes. Isso muda completamente o jogo. E os traficantes sabem disso. Segundo fontes, já há pânico nas favelas dominadas pelo CV. Lideranças estão com medo de aparecer, com medo de ficar expostas, porque sabem que agora o BOP tem capacidade de apagá-las de longe. E tem outro detalhe. Esses fuzis vêm com rastreamento. Os americanos colocaram tecnologia de GPS nos armamentos. Eles sabem exatamente onde cada fuzil está, como está sendo usado. Se o governo do Rio tentar desviar esses fuzis, os Estados Unidos vão saber na hora. É um controle total para garantir que o armamento seja usado apenas para o fim correto. E como o Planalto está reagindo a essa entrega de fuzis americanos para o Rio? Indignação total, mas impotência completa. Lula convocou reunião emergencial com ministros da Defesa, Justiça e Relações Exteriores. O presidente está furioso porque isso expõe sua fraqueza. Se um governador estadual consegue armar sua polícia com equipamento americano de ponta, é porque o governo federal não está fazendo o trabalho. Ministros do PT estão classificando isso como subordinação aos interesses americanos. Estão dizendo que Castro vendeu a soberania do Rio em troca de fuzis, que é humilhante depender de armamento estrangeiro. Mas a população do Rio está aplaudindo Castro, porque o carioca sofre diariamente com o terror do Comando Vermelho. Tiroteios constantes, ônibus queimados, escolas fechadas, comércio extorquido. Então, quando o governador consegue armas melhores para proteger a população, as pessoas agradecem. Não importa se veio dos Estados Unidos, da China ou de Marte. O que importa é que o BOP agora tem condições de combater o crime de igual para igual. E tem outro detalhe. O Itamaraty tentou protestar com a embaixada americana, mas os AS simplesmente ignoraram. Disseram que é um acordo de cooperação técnica bilateral entre governos subnacionais e que está dentro da legalidade internacional. Ou seja, Lula ficou falando sozinho. Não tem o que fazer, os fuzis já estão no Rio. Já estão sendo usados. Mas esses 20 fuzis são apenas o começo de algo muito maior. Segundo informações vazadas do acordo entre Castro e os Estados Unidos, existem próximas fases. Fase 2. Treinamento de atiradores de elite do BOP nos Estados Unidos. 20 policiais vão ser enviados para Fort Bragg, base das Forças Especiais Americanas, para treinamento intensivo de 6 meses. Vão aprender técnicas de combate urbano, táticas antiterrorismo, uso avançado de armamentos. Fase 3. Instalação de centro de inteligência compartilhada. Os Estados Unidos vão montar no Rio um centro de inteligência onde dados do FBI, CIA e Polícia do Rio serão compartilhados em tempo real. Isso vai permitir rastrear qualquer movimentação do Comando Vermelho. Fase 4. Fornecimento de mais equipamentos.
Helicópteros de última geração, veículos blindados, sistemas de vigilância por satélite. É uma transformação completa da segurança pública do Rio. Fase 5. Criação de unidade de elite conjunta. Uma força-tarefa permanente com policiais brasileiros e consultores americanos para operações especiais. E olha o impacto político disso. Se Castro conseguir reduzir os índices de criminalidade no Rio com essa ajuda americana, ele vai ser imbatível em 2026. Pode disputar o governo do Rio novamente com folga. Pode até ser lançado para presidente, porque ele vai poder dizer: enquanto Lula criticava, eu resolvi. Busquei ajuda onde era necessário e salvei o Rio de Janeiro. É uma jogada política de mestre. E voltando para Alexandre de Moraes, que tentou barrar tudo isso, qual vai ser o impacto para ele? Moraes sofreu uma derrota humilhante. Ele tentou usar seu poder para impedir a entrega dos fuzis e não conseguiu. Isso mostra que o poder de Moraes tem limites. Ele pode censurar brasileiros, prender brasileiros, mandar em brasileiros, mas não pode mandar nos americanos. E isso cria um precedente perigoso para ele. Se outros governadores perceberem que podem buscar apoio internacional sem depender do STF, o poder de Moraes vai diminuir drasticamente. Além disso, a tentativa de barrar armamento para combater o crime organizado confirma as suspeitas. Por que Moraes não quer que o BOPE tenha armas melhores? Por que ele tentou impedir que a polícia do Rio recebesse equipamento para combater o CV? Será que ele realmente está protegendo a facção? Essas perguntas estão sendo feitas por milhões de brasileiros. E Moraes não tem resposta convincente. Qualquer justificativa que ele der vai soar como desculpa. Então, ele preferiu ficar em silêncio. Mas o silêncio também é revelador. Então, pessoal, o que você acha dessa jogada de Cláudio Castro? Ele está certo em buscar armamento americano por BOPE? Ou isso é submissão aos Estados Unidos? Moraes tentou barrar para proteger o crime organizado? Ou ele tinha razões legítimas de soberania? Trump está ajudando o Brasil ou está expandindo influência militar? Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você acha que essa notícia precisa ser compartilhada, bate aquele like agora. 20 fuzis de precisão, BOPE mais forte, Moraes derrotado, Trump ignorando Lula. O Brasil nunca mais será o mesmo. A verdade não pode ser calada. E não para por aí. Vejam agora, o senador Eduardo Girão, que é ali do Ceará, atropelou, passou por cima do deputado petista que é casado ali com a Gleisi Hoffmann durante uma entrevista na CNN. Preste atenção, o namorado da Gleisi Hoffmann agora perdeu até o rumo de casa porque eles foram falar justamente sobre essa mega operação no Rio de Janeiro e sobre a pouca vergonha que está ali no Rio, e o Lula não faz nada a respeito disso, fica todo mundo a ver navios, mas agora a verdade vai aparecer. Preste atenção aí o que vai falar o senador Eduardo Girão, lavando a alma do povo brasileiro. Confira. Juliana, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que quando você tem um presidente da República que diz que traficante é vítima de usuário, já mostra o nível do problema que a gente tem no país. Né? Não estou entrando nem em questão de corrupção, de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado, né? Mas a gente está vendo que o exemplo não vem de cima. Quando ele faz uma sinalização, por exemplo, para as vítimas, para as famílias dos traficantes, e cada vida é importante, óbvio, né? Mas você tem que fazer um enfrentamento também com planejamento. Me parece que foi uma operação exitosa, a do Rio de Janeiro, como foi a do Ceará. Agora a gente não vê essa turma do PT criticando a operação lá da Polícia Militar do Ceará, que também acabou trazendo 7 vítimas. Agora, por que o presidente Lula e o governo Lula não sinalizam em apoiar os familiares dos policiais, desses heróis que fizeram trabalho em defesa da sociedade brasileira? Por que não? Né? Então a gente vê os sinais trocados. O deputado falou há pouco tempo da Venezuela. Claro, a Venezuela tem um narcoditador
que o governo Lula estende o tapete vermelho com 3 meses de governo. Passa a mão na cabeça de Hamas. O governo Lula faz isso, dá um sinal trocado o tempo inteiro. Como é que a gente pode confiar assim? Eu acredito que é importante ser debatido, tanto a PEC da segurança, como é a questão também antifacção. Agora, já começou errado o PL antifacção, porque você tem lá 2 itens, por exemplo, a questão da visita íntima, né, já colocando em presídio federal, né, sem monitoramento de quem vai visitar, está errado, né, está diminuindo pena de um privilegiado, né, que participa de organização terrorista, na verdade, facções criminosas, que estão ali tendo uma pena menor no PL das facções, porque não é o cabeça da organização. Então, eu acho que a gente não tem como você confiar num governo que o presidente Lula veta uma lei debatida à exaustão para acabar com o fim, né, para acabar com as saidinhas temporárias dos presos, que tantas vítimas fizeram durante tanto tempo. O presidente Lula vetou. Nós, da oposição e senadores independentes como eu, que não estou aqui para defender governo A, governo B, governador A, governador B, né, nem presidente A, eu estou aqui para defender o que é correto. E nós derrubamos o veto do Lula, que estava permitindo que continuasse a saidinha. Nós temos que endurecer, mas fazer políticas públicas, né, para... muitas vezes a gente está vendo a população com gratidão a traficantes hoje no país, porque chega com fralda, chega com leite de alérgico para crianças, né? O Estado está ausente, existe um Estado paralelo e nós precisamos reocupar a população para ela ter o direito de ir e vir. Eu acho até engraçado alguém que defende o governo Bolsonaro vir falar de roubo. Se tem um governo corrupto na história do país, foi o governo Bolsonaro. E sobre o INSS, vocês vão ver aquele ministro Onyx Lorenzoni aparecendo provas, doações, dinheiro em conta de gente que está envolvida em corrupção do INSS. Espere que vocês vão ver o que vai acontecer no desfecho dessa CPMI do INSS. Agora eu quero falar aqui, senador Girão, o que é que, ao dizer que uma organização criminosa é terrorista, em que você dificulta essas organizações criminosas? Pelo projeto hoje nada. A pena do PL antifacção é maior. Agora, você fala de compartilhamento de informações com os Estados Unidos, os prejuízos podem ser grandes. Eles querem criar aqui um novo contencioso. Eu quero perguntar, senador Girão, por que os senhores estão contra a PEC da segurança? Sabe por que estão contra a PEC da segurança? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está contra a PEC da segurança? Porque a PEC da segurança dá autonomia para a Polícia Federal e a Receita Federal fazer operações contra organizações criminosas em crimes interestaduais. Aí eles não querem. Dizem que isso fere a autonomia dos estados. O governo Lula quer agora uma operação grande, porque tem um braço político, tem gente que mora nos apartamentos de luxo da Vieira Soto que estão por trás do tráfico. Não é só o favelado. Aí nessa hora eles são contra. Eles são contra uma investigação independente por parte da Polícia Federal e da Receita Federal. Pois é, pessoal, já chega, já deu. Então agora, se nós não conseguimos cuidar da segurança do Brasil, segurança pública, então por que não, né, trazer forças militares lá de fora? E olha só, o filósofo, cientista, pensador Olavo de Carvalho falou, ainda em vida, que a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. O que você acha disso? Dessa palavra ali do Olavo de Carvalho? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Seria então a solução para o Brasil trazer soldados norte-americanos para poder resgatar a soberania real do povo brasileiro? E outra coisa, pessoal, isso que acontece ali no Rio de Janeiro e que a direita apoia para poder acabar com toda bandidagem ali, mas que a esquerda faz proteção ali, nós vemos isso direto e reto, isso não acontece somente no Rio de Janeiro, isso acontece em vários estados, acontece também em São Paulo, acontece em Minas, acontece no Nordeste. Eu quero até te perguntar para você colocar aqui nos comentários, como que é aí na sua cidade a segurança pública? Está boa, está ruim? Porque eu acho, pessoal, que quando a gente vê alguns ministros do Lula falando, os deputados, petistas, falando sobre a segurança pública no Brasil, eu acho que eles estão falando de outro país. Talvez eles estão falando da Noruega, da Finlândia, da Suíça. Porque não é possível como que eles não podem enxergar
que todo o povo brasileiro vive numa insegurança tremenda. Olha só, os números assustam, são mais de 60 mil homicídios todos os anos que acontecem em todo o Brasil, espalhado por aí, porque a bandidagem faz o que quer. Inclusive tem um vídeo, né, que nós já até colocamos aqui para rodar, nem vou colocar de novo, porque você não precisa ficar vendo esse tipo de coisa, mas um vídeo mostrando quando o Lula ganhou as eleições em 2022, tá lá a televisão dentro do presídio, dentro da cela, e os presos fazendo L lá e comemorando a vitória do Lula. A televisão estava dentro do presídio e eles estavam comemorando. Aí vão dizer que isso é uma armação, uma montagem? Claro que não, pessoal. É evidente, fica claro que quem quer combater a bandidagem é a direita, né? O próprio Jair Bolsonaro, que está preso ali porque foi perseguido, ele está preso na sua residência por perseguição tanto da mídia, do Supremo e também desse desgoverno. Agora ele está preso. E o Moraes já prepara uma cela ali na Papuda. Olha só, algumas pessoas estão falando que no dia 13 poderia ser o dia onde Moraes iria decretar a prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro, justamente porque 13 é o número do PT. Assim como ele fez lá atrás, quando deu uma multa multimilionária para o PL, o partido de Jair Bolsonaro. E qual foi o valor da multa? 22 milhões. E qual é o número da chapa de Jair Bolsonaro? 22. Justamente para poder rir da cara do povo, né? Fazer uma chacota da cara do povo. Isso que acontece aqui no Brasil, pessoal, não acontece em lugar nenhum. Eu vi e também publiquei aqui nesse canal uma fala do governador Cláudio Castro, que está fazendo excelente trabalho ali no Rio, ele falando o seguinte: olha, vocês estão estarrecidos, estão aí de queixo caído com o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Pois é, em qualquer país civilizado, ele falou assim, se você for na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nas grandes capitais, né? Paris, se você for ali em Berlim, se você for também em Roma, na Itália, se um cidadão estiver portando um fuzil em local público, mostrando à luz do dia, ele vai ser abatido em menos de 30 segundos. Foi isso que o Cláudio Castro falou. Agora, por que no Brasil adolescentes, às vezes até crianças, ficam portando arma de grosso calibre à luz do dia e nada acontece? São vítimas da sociedade, mas nesses países onde existem ordem e decência, lá não existe essa bandidagem, essa pouca vergonha, essa bagunça. Mas isso, né, pessoal, isso se deve aos 18 anos de governo do PT, né? Eu tenho certeza, se fosse o Jair Bolsonaro que tivesse pego a presidência do Brasil lá em 2003, estivesse até hoje, 2025, na presidência do Brasil, nós teríamos uma outra história completamente diferente, pessoal. Nós teríamos escolas militares, escolas cívico-militar em todo o Brasil, ou seja, as crianças já seriam educadas de uma outra forma e aí não viraria essa bandidagem. Nós teríamos o BOPE, o Exército, as Forças Armadas subindo os morros, as favelas, comandando e pacificando aqueles locais ali, não somente no Rio, mas lá no Pernambuco, lá no Ceará. Comenta aí se você é do Nordeste ou se você tem parente no Nordeste, como que é a segurança pública no Norte e no Nordeste do país. Eu tenho certeza que não é das melhores. O único estado que sai na frente e que você tem um pouco de segurança é Santa Catarina, e eu já falei isso aqui também, porque Santa Catarina é o estado brasileiro que tem o maior número de armas registradas, armas de fogo registradas. Então, ou seja, se é o estado onde o cidadão está mais bem armado, então a bandidagem não vai fazer a festa. Isso acontece em Santa Catarina. Mas, né, ali no Congresso Nacional, em Brasília e nesse desgoverno, querem realmente desarmar a população para que a bandidagem possa tomar conta. Está de parabéns, Cláudio Castro, ganhou ponto no ranking aí da população. Com certeza a população, não só do Rio, mas de todo o Brasil, está vendo Cláudio Castro de outra forma. É um fortíssimo candidato a senador no próximo ano ou até repetir o seu mandato ali de governador pelo Rio de Janeiro. E isso se o Supremo Tribunal Federal, o TSE ali, não caçar Cláudio Castro, né? Porque se caçarem, ele está com processo correndo ali, aí é aquele negócio, né, pessoal?
todos aqueles da direita, todos da direita, que resolveram peitar o sistema se deram mal. Vou dar só alguns exemplos aqui. Jair Bolsonaro é o primeiro, está preso. Eduardo Bolsonaro está exilado, um dos deputados mais bem votados de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, está exilado ali, praticamente preso também nos Estados Unidos. Carla Zambelli, a mulher mais bem votada no Brasil, presa ali também na Itália. Nós temos ainda aqui no Brasil, o que está acontecendo aqui é um absurdo, pessoal. Olha só, tivemos o deputado Daniel Silveira, que também quis peitar o sistema ali, também foi preso. E vários outros, temos jornalistas que estão exilados ali nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, né, o Paulo Figueiredo, o Constantino, vários, o Ernesto Figueiredo. E temos a juíza Ludmila Grillo também, aquela que peitou o Alexandre de Moraes também, foi também, teve que sair presa, teve que sair correndo aqui do Brasil porque seria presa. Ela está exilada ali também nos Estados Unidos. E vários outros nomes que a gente pode cotar aqui. O Pablo Marçal, vocês se lembram do Pablo Marçal, que fez bastante barulho nas últimas eleições municipais de 2024, teve a sua candidatura cassada e ficou inelegível por 8 anos. Tudo porque queria peitar o sistema. E o Cláudio Castro é do PL, partido do Jair Bolsonaro, e também está aí sujeito a perder o seu mandato aí e podendo até ser preso, Vamos ver o que vai dar aí. Olha só, coloca aqui nos comentários se você acha que o Cláudio Castro fez o certo e se essa operação ela deve continuar ali no Rio, mas também em São Paulo, no Nordeste, se é isso que o Brasil mais quer, segurança, pessoal. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, quero te convidar também para se inscrever aqui no canal. É importante você se inscrever aqui. Muitas pessoas, eu tenho visto, assistem os vídeos até o final e não são inscritas. Sabe o que acontece? Você vai perder os nossos próximos conteúdos e nós temos um vídeo importantíssimo para trazer aqui amanhã. Você precisa ficar ligado aqui. Então se inscreva, totalmente gratuito, e aí você vai receber este vídeo. Outra coisa também que eu peço é o seguinte, para você pegar o link desse vídeo e mandar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, grupo do Facebook. Muitas pessoas fazem isso aqui porque eu vejo nos comentários as pessoas falando que compartilham. Então, vai aqui agora em compartilhar, pega o link, aí quando você clica ali você já é direcionado. Você pode escolher mandar para o WhatsApp, mandar para o grupo da família, para o Facebook. Mostra essa notícia para todo mundo, para que todo mundo possa saber que agora a polícia do Rio, ali, o BOP, vai ter fuzis norte-americanos. Eu acho que a população brasileira vai gostar de saber dessa notícia. Você também acha? Então compartilhe esse vídeo aí. Vamos ficando por aqui e até a próxima.